E aí, Librianos, temos novidade, não é mesmo? Bom, gente, finalmente esse vídeo saiu, né? E agora a gente tá com um novo formato, depois de vocês pedirem tanto, de clamarem tanto para eu poder fazer a gravação em vídeo, aqui estamos. E nós vamos dar enfoque para as cartas, né? Espero que não gere nenhuma treta aí, pessoal falando para eu aparecer, porque, pelo amor de Deus, né? Para quem não tava nem pensando em fazer vídeo, eu acho que já é um baita de um avanço. Mas vamos lá. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam lidando de uma forma, da melhor forma possível, né? Na verdade, com tudo que vem acontecendo no mundo. Mas de todo o coração, eu realmente espero que esteja tudo tranquilo e que vocês gostem agora dos vídeos que a gente vai fazer. E é isso, gente. Vocês sabem que eu não gosto muito de introdução, vamos direto aí para as cartas de regência do mês de vocês. Então, as cartas que saíram foram 6 de ouros, dá pra ver, né? 6 de ouros e o enforcado. Então, o que acontece? Bom, muitos de vocês aqui podem estar pensando, ou pelo menos doando menos do que gostariam. Não necessariamente seja isso aqui, mas vocês podem até ter algum tipo de dificuldade na hora de atender pedidos, de atender favores. Talvez aqui vocês estejam um pouco com preguiça de poder ajudar as pessoas que estão perto de vocês, enfim, que estejam aí pedindo alguma coisa para vocês, tá? E eu não tô aqui para dizer se isso está certo ou errado. Às vezes pode ser um próprio cansaço de vocês sentindo que estão levando as coisas nas costas. E aí isso faz com que na hora de vocês darem atenção para determinadas situações, fique difícil de conseguir se dedicar integralmente para isso, tá? Outros de vocês podem até, ao contrário, ter problemas de pessoas não querendo ajudar muito vocês, principalmente o que envolve questões monetárias. Então, até empréstimos de banco, pagamentos, enfim, alguma coisa que possa até ser adiada ou temporariamente bloqueada pode acontecer nesse mês para vocês. Então, se vocês, por exemplo, estiverem esperando algum tipo de pagamento, pode ser que tenha um atraso, por exemplo, ou então a pessoa faça, vocês tenham que ficar cobrando porque a pessoa demora muito para poder fazer o depósito, enfim, alguma coisa nesse sentido também. Mas aqui eu vejo realmente uma certa estagnação. Então, vocês às vezes pensando muito se fazem determinadas compras, não querendo investir muito dinheiro em alguma coisa, seja para poupar, ou seja porque vocês estão com o pé atrás em uma situação. De qualquer forma, qualquer tipo de doação, seja uma negociação financeira, seja uma negociação de favores mesmo, parece que tem algum tipo de obstáculo, ou má vontade, ou preguiça, ou até parece que as coisas realmente não vão muito para frente, tá? Em relação até à saúde aqui de vocês, só tomem um pouco de cuidado, porque pode ser que vocês estejam precisando de complementação vitamínica, às vezes, na alimentação de vocês, para vocês terem mais disposição. Então, alguns podem acabar procurando por isso, ou então médicos e tal, falando para vocês acabarem apostando melhor na alimentação de vocês, para vocês se sentirem mais dispostos, certo? Enfim. Então, vamos lá com as cartas do mês de vocês. A sacerdotisa, 4 de paus, pajem de paus, as de espadas, rei de copas. Bom, o mês ele começa positivo, tá? Alguns de vocês aqui podem estar, principalmente por conta da carta da sacerdotisa e a carta do 4 de paus, pode simbolizar que vocês estão apenas contando para as pessoas mais próximas algo que vocês queiram investir, algo que vocês queiram comprar, ou então algum outro tipo de iniciativa que vocês queiram ter. Inclusive, vocês podem também se reunir com grupos de amigos para falar sobre questões pessoais de vocês, segredos, coisas nesse sentido, tá? Também pode ser que alguns de vocês estejam investindo mais em reuniões voltadas à espiritualidade, autoconhecimento. Pode ser até que alguns aqui estejam fazendo, tipo assim, palestras. Eu sei que por conta da pandemia ficou muito difícil e tal, mas pode ser online, tá? Aqui no caso.
Então, pode ser que vocês estejam buscando formas ou até pessoas que conheçam profundamente a espiritualidade, a parte psicológica, para poder se entenderem mais, tá? Então, assim, são cartas positivas e são cartas que também falam sobre contar segredos para as outras pessoas, sobre descobertas, enfim, pessoas que estão unidas com o mesmo propósito, tá? Então, o que que acontece? O Pajem de Paus, junto dessas cartas aqui, também fala sobre vocês tomarem iniciativa. Então, novas propostas, novos projetos chegando para vocês, tá? Então, às vezes, vocês movendo contatos que acaba trazendo situações positivas, seja para investir em novos negócios, novos trabalhos, e sendo realmente algo que vocês sintam que vai dar certo, tá? Eu acho que talvez vocês realmente estão com mais garra, assim, acho que não é mais garra a palavra aqui, mais empolgados com algumas situações, sabe? Então, de repente, essas duas primeiras cartas que aparecem aqui, que é a carta do enforcado com a carta do seis de ouros, pode falar que, na verdade, vocês estejam até poupando esforços para vocês se dedicarem da maneira certa em coisas que vocês queiram de verdade, não ficar desperdiçando energia com qualquer coisa, tá? Então, assim, muitos de vocês podem sentir que vai chegar a hora da verdade também. Essas duas cartas falam sobre, às vezes, situações inusitadas que mostram pra gente que chegou o momento ideal de falar a verdade, tá? São duas cartas que falam sobre verdade. O As de Espadas principalmente, tá? Então, de vocês colocarem pingos nos is e até, assim, por exemplo, de vocês estarem num evento em que vocês sentem que a conversa começa a caminhar para alguma coisa se esclarecer, tá? Então, às vezes pode ser uma conversa entre amigos, uma conversa de família, sabe? Alguma coisa nesse estilo. Algo começa a ficar mais claro para vocês. Principalmente também quando envolve sentimentos amorosos. Então, a carta do Rei de Copas pode falar sobre uma pessoa que começa a demonstrar interesse por vocês, ou então vocês mesmos nessa posição. Aqui pode apontar para pessoas de signo de água, como escorpião, peixes ou câncer. Então, assim, às vezes um amigo que poderia ter algum tipo de afeto platônico, alguma coisa assim, que faz com que vocês acabem sendo surpreendidos com alguma atitude, algum tipo de ação que essa pessoa pode tomar para poder se aproximar de vocês. Uma outra possibilidade também é que os próprios amigos acabem falando para vocês que uma pessoa tem interesse em você, tá? Pode ser amigos ou colegas de trabalho também. Enfim, e aí resolvem dar uma forcinha, né? Resolvem dar uma forcinha para poder ajudar a pessoa, às vezes, a ter êxito na parte emocional. Bom, outras cartas que saem, 3 de ouros, o Sol, 2 de paus, Cavaleiro de espadas, a Imperatriz. Bom, o mês tá bem positivo, tá? Tá bem positivo mesmo. Eu vejo, assim, realmente vocês tendo ajuda para esclarecer algumas situações. Essas duas cartas, a sacerdotisa tá em cima, né, e o sol tá embaixo. Então, é como se alguns segredos, algumas situações ocultas começassem a ficar esclarecidas. Então, assim, é um momento onde vocês podem ter mais clareza em relação a segredos, em relação a silêncios de outras pessoas, ou até sobre vocês se conhecerem mais. Sabe aquele momento que a gente começa a iluminar o nosso lado sombra? É basicamente isso. Então, pode ser que vocês comecem a se sentir mais confortáveis e tenham apoio de outras pessoas para poderem falar abertamente sobre medos e receios e vocês consigam resolver essas coisas dentro de vocês, tá bom? E o que que acontece? Pode ser até que vocês tenham dúvida quando vocês começam a se libertar e se conhecer mais sobre o que que vocês podem fazer. Então, o que que acontece? Essa carta vem em cima e essa carta vem embaixo, tá? O que que acontece? Vocês começam a ter dúvidas sobre o que fazer daqui para frente. Às vezes vocês podem começar a se libertar de alguns comportamentos tóxicos também, né? Apesar de não ter cartas tóxicas ou pesadas aqui, a questão do autoconhecimento envolve um aprofundamento muito grande. Então,
a gente acaba se dando conta das nossas sombras e iluminando essa parte, sabe? Se libertando de algumas coisas. E aí o que acontece? Às vezes é normal a gente ficar um pouco perdido e em dúvida sobre o que fazer daqui para frente. Mas eu vejo que essa dúvida não persiste tanto, tá? O 2 de paus é uma carta de dúvida de qual caminho escolher, mas eu vejo vocês tendo pressa para decidir e tendo certeza daquilo que vocês estão fazendo, tá? Pode ser até que um amigo também acabe ajudando vocês nesse processo, sabe? Vocês têm muitas cartas de apoio, assim. Então, aqui, ó, vocês têm 3 de ouros, que são cartas que falam, aliás, que é uma carta que fala sobre colaboração, sobre troca, e vocês têm o 4 de paus, que são pessoas que estão aqui, ó, meio que dando suporte, ajudando, sabe? Estão ali para o que der e vier. Então, são duas cartas que vêm em conjunto e falam sobre apoio, pode ser tanto emocional como pode ser o apoio financeiro, e apoio sobre ideias também, pessoas se identificando com o que vocês podem fazer. Sociedades também estão bastante favorecidas aqui, só que às vezes vocês precisam ter reuniões às escondidas, porque a carta da sacerdotisa que está bem ao lado fala sobre encontros que são ainda precisam se desenvolver, tá? Então a carta da sacerdotisa ela fala do próprio segredo. Então, pode ser que vocês até pensem em ter uma ideia de negócio, mas ainda é uma coisa que precisa se desenvolver. Pode ser que alguém aqui tenha um pouco mais de afobação, mais de pressa, e outras pessoas tenham um pouco mais de dúvida sobre se a ideia realmente vai vingar ou não, tá? Bom, mas como eu falei para vocês, se vocês passarem por um momento de dúvidas, vocês já vão ter um esclarecimento, tá? E vocês não vão ficar ponderando muito. A carta do Cavaleiro de Espadas fala de uma pessoa que ela pensa e ela age, tá? É quase um Cavaleiro de Pau, só que com menos instabilidade. Então ele é mais racional, ele faz o que ele tem que fazer, porque racionalmente ele sabe que a tendência é maior para dar certo, tá? E o As de Espadas é a decisão que precisa ser tomada. Então, mesmo com dúvidas, é como se vocês soubessem que precisam tomar algum tipo de atitude e vocês vão fazer isso, tá? O que é ótimo para o signo de Libra, afinal de contas, vocês às vezes ficam ponderando muito as coisas e ficam presos na inércia, né? Então, assim, que é o que acontece. A carta do 6 de. A carta do enforcado é inércia. Então aqui eu vejo vocês ponderando mais o que fazer, mas realmente decididos a fazer alguma coisa, só que de repente não tudo, sabe? Não sei se eu consegui me fazer explicar. Mas como a carta do 6 de ouros é uma carta que fala sobre ponderar, às vezes analisar o que está sendo analisar aquilo que está sendo oferecido para vocês, vocês não têm pressa de tomar uma decisão, tá? E realmente eu não vejo vocês tendo pressa aqui não. Pode ser que algumas pessoas acabem botando fogo na lenha, assim, mas vocês não se deixam levar por isso. Pode acontecer aqui de pessoas importantes acabarem ajudando vocês no processo de amadurecimento também, de espera de uma situação. Como eu falei, se vocês estiverem amadurecendo um projeto, um trabalho, até um relacionamento, não acho tanto relacionamento aqui, mas a gente pode considerar também. O que acontece? Vai gerar bons frutos, vocês vão se sentir seguros, tá? Principalmente emocionalmente falando. E eu vejo as pessoas também tendo paciência com vocês, sendo bastante amorosas, carinhosas, sensíveis às necessidades de vocês. Pode ser também que alguém aqui possa ficar grávida, enfim, ou librianas, ou então mulheres de librianos, enfim, não sei. Ou pode ser até uma questão com a mãe, e aí alguém de repente da família precisa dar suporte. Eu não vejo nada de grave, nada, nenhum problema, mas aqui pode ser que vocês estejam até com a beleza ainda mais aflorada, chamando mais atenção, e vocês se sintam bem e as pessoas queiram fazer ofertas românticas e amorosas para vocês, porque vocês estão se sentindo bem com aquilo que vocês estão colocando à mão, aquilo que vocês estão tendo iniciativa de fazer. Bom, gente, vamos abrir mais carta aqui para o mês de vocês.
As cartas que saíram foram 7 de paus, os enamorados, 3 de copas, 5 de espadas, 8 de paus. Bom, tem alguns contratempos que aparecem aqui, mas eu acho que são problemas assim mais relativos a relacionamento com pessoas de maneira geral, tá? Amigos, negócios, etc. Então, o que acontece? O 7 de paus é a carta de disputa, é a carta de concorrência e ao mesmo tempo é a carta de coragem, tá? Então, assim, pode ser que as pessoas comecem a ficar muito empolgadas se vocês realmente estiverem trabalhando em alguma situação, vocês sintam que as pessoas fiquem empolgadas, mas também com os ânimos à flor da pele, tá? Pode existir contratempos e bloqueios por má vontade mesmo de pessoas em ajudar, e isso pode mexer, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com uma equipe, a equipe toda pode começar a ficar chateada com isso, sabe? E ficar irritada porque existe alguém bloqueando vocês. Mas eu acho que o libriano consegue, né? Vocês librianos conseguem ponderar as coisas e equilibrar diplomaticamente as situações para que ninguém saia do prumo. Então, o que acontece? Vocês aqui vêm em seguida com a carta do Sol em cima e logo embaixo os enamorados. Então é como se vocês esclarecessem uma situação, uma solução na verdade, e vocês começassem a cotar possíveis ações para poder resolver um bloqueio que aparece na frente de vocês. Isso também pode falar sobre relacionamentos amorosos, tá? Às vezes podem aparecer pessoas bem interessadas em vocês, mas no fundo, vocês sabem quem é a pessoa certa, tá? Para relacionamento. O que acontece aqui também? Realmente, se aparecer bloqueio, se aparecer pessoas não dispostas a ajudar vocês por conta de má vontade, vocês começam a tentar ganhar as pessoas na lábia, tá? Então, no encantamento, sem muito ir pra porrada, entende? Então, é como se vocês conseguissem falar as palavras certas no momento certo para as pessoas, tá? E aí, o que acontece? Essa é a carta do encantamento. O 3 de copas é a carta do encantamento. E o 2 de paus é como se vocês tivessem que abrir mais opções para vocês não ficarem focando tanto em uma coisa só. Então, por exemplo, se vocês estão procurando trabalho, o que acontece? Vocês têm que procurar outros trabalhos só. Vocês não têm que ficar focado em uma coisa só. Vocês têm que buscar outras oportunidades para vocês, mostrar o talento de vocês de outras formas possíveis também. E trabalhar naquilo que vocês são melhores, assim. Os librianos geralmente têm uma tendência muito grande a saber encantar, sabe? Além de a beleza física e tal, que geralmente Libra tem, vocês têm um estilo único, tipo, vocês são pessoas que sabem argumentar muito bem, tá? Na hora de tomar uma decisão que às vezes vocês ficam realmente, sabe, sem saber muito o que fazer. Mas o que acontece? Vocês sabem persuadir muito bem. Então tá na hora de vocês abusarem mais desse tipo de habilidade, porque o 3 de copas fala sobre encantamento, sabe? Então, tipo assim, é uma pessoa que ela é bonita, é uma pessoa que é agradável, encantadora, sutil e tal, e que existem outras pessoas aqui que têm encantamento por ela, sabe? Então, assim, tá na hora de vocês convencerem as pessoas que estão em dúvida em relação a vocês, a partir daquilo que vocês têm de melhor, ok? Às vezes pode apontar também para um triângulo amoroso aqui para quem estiver vivendo, mas vocês conseguem vencer essa disputa se vocês utilizarem bem as armas de sedução que vocês têm a favor de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. O que acontece? Aí realmente vem um pouquinho de reatividade. Às vezes vocês podem até ver um pouco assim fracassar algumas iniciativas de vocês, mas porque vocês podem até enfrentar situações com inveja. O 5 de espadas mostra situações de inveja, pessoas se comparando a vocês, e aqui isso também é uma carta que fala sobre comparação, tá? Então, o que acontece? O 5 de espadas pode mostrar que algumas pessoas vão tentar se colocar no caminho de vocês. Vocês vão ouvir algumas coisas ou ler algumas coisas que vocês, de repente, não estariam tão prontos para saber.
E aí vocês podem achar que é injusto a forma como alguém pode se colocar em relação a vocês em qualquer situação, seja relacionamento, trabalho,